88 com o Sermac. A Defesa Civil do Mato Grosso do Sul está preparada para atuar dentro do estado na prevenção de desastres naturais, como chuvas intensas, incêndios florestais, inundações, alagamentos e outros. Cadastre seu celular pelo SMS 40199 com o CEP de sua residência para receber alertas de possíveis desastres. Também pelo WhatsApp 61 2034 4611 ou no Twitter @Defesa Civil BR. Defesa Civil do Mato Grosso do Sul, uma tarefa de todos para todos. Apoio Rede E 104,7 FM, a rádio para todo mundo ouvir. De volta com o Rádio Livre. Pela Rede E, FM 104,7. 7h46. Rádio Livre e a entrevista do dia. Servidora da AGPEM, psicóloga por formação, doutora Mônica Lengruber, com mais de 18 anos de experiência no sistema penitenciário de Mato Grosso do Sul, Mônica se tornou uma das brasileiras referência nos estudos de uma das maiores organizações criminosas no Brasil, presente em todos os estados e até em países vizinhos como Paraguai, Bolívia, Venezuela, entre outros. Sobre a coletânea Inteligência, Segurança Pública e Organização Criminosa, a gente conversa agora com a Mônica Lengruber. Mônica, bom dia, bem-vinda ao Rádio Livre. Bom dia, obrigado pelo convite. Conta pra gente, né? Fala um pouquinho do seu livro e em espanhol, né? Primeiro comando da capital PCC, El Grupo Criminal Brasileño de las Cárceles. A história toda começou porque eu, na realidade, vou fazer 20 anos, né, de sistema prisional e além de psicóloga resolvi fazer direito também. Então, em 2020, junto com o doutorado, eu me formo em direito. Eu defendi a tese em 2019. Mas eu trabalhava num presídio específico de estupradores e pedófilos e resolvi, e como eu fui convidado do serviço de inteligência do sistema, o meu chefe, que na época era era tenente-coronel, e ele falou assim: Mônica, por que você não usa o trabalho daqui? Porque eles queriam um psicólogo mesmo, para fazer uma avaliação por que a organização criminosa estava crescendo tanto aqui no nosso estado, e eles queriam uma análise comportamental desse grupo. E aí ele falou: por que você não usa esse material? A gente tem tanto material e faz a sua tese sobre isso. Eu falei: puxa, mas eu estou 2 anos já estudando os pedófilos, os estupradores, e com esse viés de avaliação psicológica, que é muito a minha área. E aí eu falei: acho que é legal, porque, né, nunca ninguém chegou, e assim foi. Como eu tinha oportunidade de estar no sistema prisional dentro dos presídios, então, à época, o choque entrava, tirava os presos, e eu entrava nas celas junto com algumas pessoas da equipe de inteligência, e a gente retirava o material, então assim, de quebrar mesmo a cela, porque é tudo escondido, né? Então, eu coletei quase 7.000 páginas de manuscritos do PCC. Pode falar PCC? Eu não fiquei na dúvida, você pode falar o nome da organização, mas todo mundo sabe. Porque às vezes tem pessoas... algo que eu não concordo, inclusive, eu acho que tem que ser falado mesmo, não no intuito de enaltecer nada, mas para dizer que a gente tem um problema muito grave. E é um problema que deixou de ser um problema de segurança pública, é um problema que há muito tempo deixou de ser de São Paulo, passa a ser um problema nacional, e hoje eu enquadro como problema de defesa nacional. Tá certo. Esse doutorado você fez na Argentina? Eu fiz lá porque, além de ser esse viés da psicologia jurídica, que já era uma coisa que eu gostava muito, sempre gostei, e estava já dentro dessa área. Eu saí da faculdade já dentro dessa área. A Argentina, ela tem, Buenos Aires especificamente, eles têm... Além da psicologia ser muito, muito utilizada, é a profissão, juntamente com o direito, a profissão mais... validada, como se fosse o médico aqui pra gente, o psicólogo para lá. Eles utilizam o psicólogo para tudo, em todas as áreas. E eu tive a oportunidade do que eu queria estudar também, de ter aula com o Dr. Vincenzo Mastronardi, que é um psiquiatra forense, estudioso da máfia italiana. Ele é o único lugar fora de Roma, da faculdade de Roma, que ele dá aula em Buenos Aires. Então, assim, eu não queria perder uma oportunidade, porque justamente eu me enviesei para esse tipo de estudo.
Então, dessas que eu te falei inicialmente, dessas 7.000 páginas que eu fui coletando para o estudo, 4.786 foram que tiveram validade. Eu levei 8 meses para dividir todos o que me interessava e depois dar uma análise de conteúdo, que eu utilizo a Bardam para fazer uma análise de conteúdo dos manuscritos, fora que eu tinha também faccionados dos quais eu entrevistava. E disso, um doutorado que é para durar 4 anos, o meu ficou 7 anos. Então, me levou, porque eu fui também para lá, estive. A gente tinha, à época, conseguido 2 presos faccionados que estavam dentro dos presídios de Buenos Aires. Aí eu estive com o serviço, passei 1 mês com o serviço de inteligência de Buenos Aires, entrando e entrevistando. Eles fugiram até, e a gente fazendo toda essa pesquisa. Então, foi uma pesquisa muito longa, e por isso eu achei que fosse muito importante colocar dentro de um livro para que as pessoas tivessem conhecimento. A ideia de ser em espanhol é por essa possibilidade, né, porque poucos países no nosso mundo falam português, mas o mundo fala espanhol. E só que aí teve a questão de Covid e tudo, eu não consegui lançar lá, então, por fim, eu só consegui defender, mas não fiz o lançamento. E eu agora estou escrevendo ele em português, apesar de já, assim, agora a gente vai lançar o meu 9º livro, mas estou escrevendo esse em português, já com todas as alterações, porque cada ano que passa eles crescem muito e se movimentam com uma estrutura extremamente organizada e empresarial. Você falava em outras obras também, inclusive você tem algumas parcerias, né, com outras pessoas nessas outras obras. Esse livro que você está citando, são volumes, né? Hoje a gente vai lançar, agora em setembro, em Brasília, o volume 3. Ele nasce na ideia, assim, de que quando eu estava fazendo doutorado, eu não tinha referência de profissionais da segurança pública que soubessem mesmo e que produzissem material científico. Então eu utilizava, por exemplo, o cara que tá fazendo doutorado, fez o doutorado dele lá na USP, mas que é advogado. O sociólogo. Então, assim, eram pessoas que não tinham a experiência de sistema prisional, nem de segurança pública, mas que eram estudiosos. Aí eu falei, gente, que coisa difícil que é. Porque aí eu li os livros e falava, não, mas isso é um absurdo. E eu colocava do lado. Bernardo, que me conhece muito, desde criança, né, Bernardo? Sabe como eu sou. Então, assim, eu anotava tudo e falava, nossa, que horror, ele brigava com o livro. Eu falei, cara, não, alguma coisa está errada aí. Então, eu sento com 2 grandes amigos, hoje irmãos meus, que à época eu trabalhava no Ministério da Justiça, na inteligência, na diretoria de inteligência, e tinha uma inteligência que produzia um material muito bom. Eu recebia todos os relatórios de inteligência, a minha pasta era crime organizado, então eu recebia de todo o Brasil e de fora. Mas uma inteligência chamava a atenção, que era a inteligência do sistema prisional do estado da Bahia. E aí 2 pessoas, tinha o chefe, e na realidade eram 3 pessoas, que eu comecei a falar com eles, e falei, cara, vocês entendem muito, a gente precisa produzir alguma coisa junto. Então a gente teve a ideia de produzir o primeiro relatório de inteligência em conjunto. Você vai me falando aí do tempo, porque eu não sei como é que é. Em conjunto com... Posso mandar? Manda ver. Em conjunto com essa inteligência, então, que era considerada pra gente a referência porque eles tinham produções. O estado da Bahia tem N facções criminosas, organizações criminosas, coisas assim que a gente não faz ideia. Então eu chego pra eles e falo assim, olha, por que a gente não se junta e monta um livro coletâneo? Nós, então, nos tornamos os organizadores e a gente convida pessoas que a gente sabe que são expert, mas que não tem a ideia de colocar em livro. Essas pessoas fazem doutorados, fazem mestrado, mas elas só publicam nesse meio acadêmico. Então, a população em geral, porque o livro faz chegar a outras pessoas que não só estão nesse meio. Porque até que você vai procurar dentro de um sítio eletrônico que é de uma universidade, para você ter acesso, é muito mais difícil do que o livro. Então, surge nesse meio. A ideia nossa era ficar no volume 1, mas aí, de repente, outras pessoas começaram a procurar. A gente fez volume 2. Aí, no meio disso, a gente resolveu fazer um livro de direito, psicologia e psicanálise. E também nessa forma de coletânea. E, de repente, a gente fez o volume 3 e foi um boom, assim. Hoje em dia, a gente tem um website, a gente tem Instagram. Não somos... Está longe da gente ser... A gente precisa se organizar mais enquanto uma estrutura de empresa. Mas a gente já tem um contrato. Porque a gente mesmo não fazia ideia. Agora, o nosso novo projeto é um livro específico de polícia penal,
É porque a Polícia Penal ela é colocada dentro da Constituição Federal em 2019. Os estados, então, e a Polícia Penal federal começam a ter que se ajeitar com as suas legislações estaduais. E agora, a Bahia era o único estado que não tinha, e agora todos têm já as suas legislações estaduais como policiais penais. Então, é o primeiro livro, e esse é bem mais legal. Quartinho tá se coçando ali. Deixa eu perguntar. Antes eu quero mandar. Quem tá mandando um abraço é o Ângelo Motti, ó. Adoro. Querida Mônica Lengruber, né? Parabéns pelo brilhante trabalho, um abraço, né? A gente conversava nos bastidores aqui, né? Você pode falar de dados, por exemplo, de quantificar quando você inicia um trabalho, de como que estão essas organizações, se você o que tem já números, mudou, o que né? Já mudou, a infiltração delas aqui, se está só no Brasil, como que está esse cenário hoje, Mônica? Pergunta muito bacana. Um abraço, Ângelo, que é um cara fantástico, do qual, assim, puxa, eu acho que ele não faz ideia, mas é uma pessoa que eu me inspirei muito na vida. Estudo até hoje. Quando eu inicio nesse estudo especificamente da organização criminosa, em 2013, eu tinha um recorte muito diferente, né? Eles tinham, se falar em 20 mil faccionados à época, lembrando que eles nascem em 1993 com 8 integrantes, então para falar de 2013, 20 mil já era uma coisa muito assim absurda. Eles estavam, na época que eu comecei a estudar, a gente sabia eles estavam no Paraguai, Bolívia, até porque são estados fronteiriços, Colômbia, Peru, e alguma coisa muito incipiente, mas já existindo dentro da Argentina. Aí eu nunca deixei de estudar a organização criminosa, mesmo saindo desse contexto da inteligência, eu nunca deixei de estudar, até porque hoje sou uma pessoa que produz o material, e nesses estudos, se você pegar, por exemplo, São Paulo, onde 90% das cadeias, né, do sistema penal, 90%, estou falando de 90%, é dominado pelo PCC, só aí a gente vai ter muita gente. Então, por mais que você vai falar assim, os números, às vezes você pega uma pessoa que é uma grande referência no Brasil, que é o Dr. Lincoln Gaclia. Gosto muito, para mim, considero como um amigo. Sempre que eu preciso, a gente está falando. Ele coloca lá na apresentação dele, hoje eles têm 20 mil. É que assim, que a gente vai falar de números de pessoas que se faccionaram. Mas se a gente pensar macro, que essas pessoas, se 90% tem uma dominância, a gente já tem um número muito grande. E se a gente pensar que essas pessoas filiadas têm todas as suas famílias, a gente chega a um número muito interessante, que é de 200 mil. Que hoje você pode pensar em 400 mil se você pensar em todas as relações, porque não é só essa pessoa faccionada, são todas as relações que vai existir, onde se eles dominam um local, por mais que a pessoa não se filie, ele vai obedecer à ordem daquela organização que está dominando aquele local. E a partir do momento que você obedece à ordem e que você não vai fazer nenhum tipo, porque algo muito diferente dentro o que a legislação fala sobre organização criminosa, da organização criminosa de colarinho branco, é que numa organização criminosa que vem desse meio de sistema prisional, e que vocês vão ouvir falar muito sobre o nome de facção criminosa, não se admite delação premiada, porque é morte. Então isso nunca vai acontecer. Então você acaba tendo muitas pessoas que são cooptadas pelas organizações criminosas. Hoje em dia, você imagina então, em 2013, eu tinha 4 países, 5, 6. Hoje em dia, eles estão presentes em 121 países. Algo está acontecendo que a gente não está vencendo a guerra. Né? Ou, não vou falar vencendo a guerra, porque eu acho que a guerra pode ser vencida. A batalha não vencemos. Algumas batalhas não vencemos. Porém, para mim, tem jeito. Existe um jeito. A gente consegue reverter isso. Se a gente pensar como, eles têm ações, sim, que são... tem até um grupo que vai falar, isso é uma linha muito tênue, falar, narcoterrorismo ou não, ou só o narcotraficante, é narcotraficante, mas que tem ações muito similares de terrorista, tem ações que vieram, advindas da máfia italiana, que é demonstração de poder, quando corta a cabeça, quando arranca coração, e quando você vai para um presídio e está todo mundo destroçado, despedaçado, como aconteceu aqui na nossa rebelião de 2006, aquele conhecido como Salve do Dia das Mães.
Então, isso para mim chama muita atenção. E aí o meu estudo, ele passa a ser um estudo da psicologia. Então eu utilizo o Albert Bandura, que é um grande teórico, faleceu há pouco tempo, que escreve sobre a teoria social cognitiva e vai estudar os terroristas das Torres Gêmeas. E o que mais se assimilou para que eu pudesse dar um conhecimento teórico da psicologia para o fenômeno de crescimento foi do Albert Bandura. Então, hoje em dia, quando eu vou dar as palestras, até estive no Maranhão, um beijão pro pessoal do GAECO de lá, que me trataram como se eu fosse o mais popstar. Eu fiquei 3 horas falando e parecia que... E se você quiser, eu falo 4 dias disso tudo, de tanto conteúdo que hoje em dia eu tenho. Então, como é que eles vão se reformulando e se transformando cada vez mais numa empresa, numa forma muito inteligente de funcionar, que hoje em dia eles têm navios para fazer as travessias, são donos de navio, para fazer a travessia da droga para a Europa. Hoje eles têm submarino. Então tem algo acontecendo aí que é muito sério. E se você pegar o nosso estado, que é um estado fronteiriço, que entra a droga, que a droga, quando é comprada, um tablete de cocaína, é comprado por $1.000 ali na Bolívia. Se ele chegar a São Paulo para fazer travessia para Porto, ele chega a $10.000, porque nós somos o segundo maior consumidor do mundo de drogas, o nosso país. Então, além de consumidor, a gente manda. A gente não pode esquecer disso. Se faz essa travessia, que atualmente é muito mais pela região Nordeste, a travessia primeiro vai para a África, depois Ásia, para chegar à Europa. Quando chega na Europa por submarino ou navio, o tablete comprado por $1.000 chega lá por $100.000. Não tem nada mais rentável. Entendam que jamais algo dessa grandeza vai funcionar se não tiver gente de todos os poderes envolvidos nesse esquema. Se não tiver gente muito grande envolvida nesse esquema. E dá muito dinheiro. Mesmo que você perdeu um submarino, mas tem outro. Então é muito dinheiro. Então a gente precisa... É isso que eu quero colocar. A ideia do livro é colocar para que as pessoas pudessem entender. E vou te falar, viu, Bernardo? Nem minha família lê. Nem a Flávia, minha irmã, jornalista. Eu falo, Flávia, você não vai ler nada meu? Ninguém lê. Eu falei, olha, o dia que eu ficar famosa, eu vou fingir que eu nem conheço vocês, viu? Porque ninguém quer ler crime organizado. Mas tem que ler, porque às vezes você tá pegando... Quando você vai lá pro Ceará, e você vai pro Beach Park com a tua família, e você aluga o carro, você tá alugando o carro de uma organização criminosa. E as pessoas não param para pensar nisso. Se você tá fumando um cigarro que é do Paraguai, determinadas marcas são de uma organização criminosa, outras marcas são de outra. Você tá ajudando essa máquina da organização criminosa a funcionar e a crescer cada vez mais. Então a população, as pessoas precisam entender que nós sim temos a ver com isso. Porque talvez, inclusive, eles já estão na política, eles já estão dentro do judiciário, porque eles estão pagando, financiando desde bebê, porque eles estão comprando grandes nomes de escolas de crianças, de bebês, que é da organização criminosa, para que tenham as relações desde bebê. Então a gente precisa mais raciocinar. perto da gente do que a gente imagina. Com certeza. Muito mais perto do que a gente imagina. E essa mutação, a sociedade, ela não conseguiu ter a ótica no momento certo para entender essa mutação, porque a gente via, por exemplo, o cara ali, uma droguinha ali, uma coisinha ali, um crimezinho ali, coisa e tal, e hoje ela está muito maior, né, do que as pessoas conseguem quantificar. Esse teu trabalho mostra justamente isso. Mostra isso. Tem eu até fiquei encantada, assim, você imagina, eu venho estudando há tanto tempo e escrevo desde então. Eu formei em psicologia em 99, nunca deixei de escrever, nunca deixei de estudar, agora estou estudando para o pós-doc, para conseguir uma bolsa em Limerick, na Irlanda, que eu resolvi estudar outro viés, que é a polícia, são os policiais militares operadores especiais, para desenvolver uma teoria minha. E até dia 23 era a minha entrevista, o dia que faleceu a minha mãe, dia 23 de março desse ano, assim. Mas acho que Deus, sei lá, prepara algumas coisas, porque eu falo, olha, hoje em dia ela está me ajudando mais, porque eu estou até aqui tendo a oportunidade de falar, porque eu vou te falar. Eu acho que é a primeira vez que eu estou tendo a oportunidade de falar em algum meio que tem uma gama de alcance da sociedade.
Eu só falo sempre para pesquisadores, para GAECO, para promotores, para tribunais de justiça, para juízes, para pessoas, e eu acho que a população precisa saber disso. A população precisa se inteirar disso, precisa também ter interesse em materiais produzidos pela segurança pública. Porque um livro como o nosso são produzidos pelos melhores, eu estou falando bem a verdade, são escolhidos a dedo as pessoas que estão produzindo os artigos ali, pelos melhores profissionais da segurança pública que nós temos no país. São pessoas que dão a sua vida para a população e que a população talvez não faça nem ideia. Um serviço de inteligência, por exemplo, que não é feito para aparecer, muita gente está viva pela atuação do serviço de inteligência, para não deixar que aquela pessoa morresse. E talvez muita gente nem saiba, e não é para saber mesmo, mas é assim que funciona. Só que as produções que estão ali são produções... A ideia é que as pessoas tenham acesso e que fale assim, e que essa falsa... sensação ou falsa ideia colocada por outras pessoas que nunca foram profissionais da segurança pública, que colocam para a população, e que a maioria são eles que estão nessas mídias, então falam que o policial é corrupto, que o policial não presta, que o policial mata os outros, fala mal da polícia, está fazendo com que a gente coloque até a população contra a própria polícia, e nós temos gente muito boa. Eu estou há 20 anos no sistema, Bernardo me conhece muito. Eu nunca pratiquei nada de nenhum tipo de crime, de nada de corrupção, de nada. Venho de uma família muito decente. A gente foi escoteiro, e o escoteiro tem uma coisa do escotismo, o Bernardo, que eu levo para minha vida. Escoteiro é leal, né? Escoteiro é leal e a sua honra vale mais do que a sua própria vida. Verdade. São 8h06. O tempo já está estourado, Mônica. Mas antes da gente encerrar, você falava sobre o lançamento em setembro? Isso! Conta pra gente. A gente vai fazer um lançamento, a primeira vez assim, de grande magnitude, dia 8 de setembro. Dia 6 de setembro é o Dia Nacional do Servidor de Inteligência. Então, dia 7 de setembro, a gente tem lá o nosso grande dia, que é feriado também. Eu adoro assistir os desfiles de 7 de setembro. Estarei lá em Brasília. E dia 8, então, a gente lança o livro com grandes nomes. Um deles foi meu chefe, Dr. Romano Cepic, são caras conhecidos. E quem puder estar lá em Brasília, sinta-se convidado para estar conosco. Muito obrigada. Tá certo. 8h07. Nós conversamos com a psicóloga Mônica Lengruber. Mônica, muito obrigada pela sua participação aqui no Rádio Livre. Tenha um ótimo dia. Parabéns pelo trabalho. Obrigada.